Olá, estudantes! Sejam bem-vindos para mais uma aula de História. A aula de hoje é continuação da aula anterior. Vamos retomar um pouquinho a aula anterior? Na aula anterior, nós falamos da Reforma Protestante. Reforma que foi iniciada por Martinho Lutero, pois não concordava com certas ações da Igreja Católica. E hoje nós vamos falar da Contra-Reforma. A Contra-Reforma, ela foi uma resposta da Igreja Católica. E como foi, de que maneira que a Igreja Católica respondeu estes reformadores? Essa tomada de religião, tomada não, hoje é uma palavra forte, essa crescente religião que se iniciou, que foi o protestantismo. A Contra-Reforma, ela foi um movimento de reação da Igreja Católica aos costumes de novas doutrinas cristãs na Europa. Em processo de conhecimento, a Reforma Protestante, a Igreja Católica começou a agir após perder o poder religioso, econômico e político nos reinos alemães e na Inglaterra, além da diminuição da influência nos Países Baixos, como França, Austrália e Hungria. A Igreja Católica reagiu de forma repressiva. Lutero, então, se tornou o expoente da teologia luterana, que consolidou quando ficou visível que as diferenças de raiz teológica da Igreja com Lutero eram irreconciliáveis. Não tinha como a Igreja Católica aceitar as ideologias de Lutero. Então não havia reconciliação. A teologia luterana ficou centralizada na ideia que foi a raiz do questionamento feito por Lutero, que foi: a fé é a garantia da salvação e não as obras. Podemos perceber que a resposta da Igreja ao avanço da Reforma Protestante se deu em 3 períodos. Foi através 3 períodos e 3 ações. Foi através do Concílio de Trento. Outra, a Companhia de Jesus. Outra, a Inquisição e o Index. Nós, a partir dessas respostas, nós vamos agora entender cada uma delas. Uma das primeiras medidas que foi tomada foi a criação da Companhia de Jesus, ordem religiosa dos jesuítas. A Companhia de Jesus foi fundada pelo militar Inácio de Loyola. Era organizada de forma semelhante a um exército. Ela tinha uma estrutura hierárquica e era muito respeitada. Sua principal função era a busca do fortalecimento da Igreja através das ações disciplinares e moralizantes. Então, ela buscava disciplinar e moralizar. Buscar uma moral que se achava que estava sendo perdida com o protestantismo. Os jesuítas foram, a partir daí, um dos principais divulgadores da doutrina católica. Outra medida muito importante foi o Concílio de Trento, que era em formato de assembleia, como vocês podem observar. Aqui se colocava o bispo, o papa,
aqui os bispos e os cardeais, muitos desses padres. Tínhamos também representantes da doutrina protestante, dos teólogos protestantes, e nós vamos agora entender o porquê dessa outra medida tomada. Ocorreu na Itália esse encontro das principais autoridades, como havia falado, que tinham também alguns teólogos. Veio como objetivo de redefinir o posicionamento da igreja em relação à sua doutrina religiosa, bem como encontrar meios de frear, de parar esse avanço do protestantismo por toda a Europa. Então, as medidas tomadas no Concílio de Trento, as decisões foram: foi proibida a venda de indulgências. Criou seminários para evitar a venda de cargos na igreja. O princípio era através da fé e das boas obras. Lembrando que antes esse princípio era apenas das boas obras. Agora se torna da fé e das boas obras. O culto à Virgem Maria e aos santos foi reafirmado, bem como a existência do purgatório. Fez uma constituição de um catecismo e também proibiu a circulação de alguns livros que não vivenciava a ideologia católica. O que eles queriam? Era reafirmar que o objetivo era certamente barrar o crescimento do protestantismo. Também, como havia falado, eles tiveram a retomada do Tribunal do Santo Ofício e a Inquisição. Ele foi reativado para poder perseguir os praticantes das doutrinas cristãs protestantes. Milhares de pessoas foram torturadas e muitas mortas. O Tribunal do Santo Ofício foi instalado juntamente para decidir quem era culpado ou inocente individualmente. Suas características: ele era instituído com o objetivo específico: punir quem não seguia a ideologia católica. Também funcionava pelo Papa ou pelo Bispo. Era autorizado somente pelo Papa e pelo Bispo. E compostos por religiosos com estudos teológicos. Agora vamos ver a Inquisição. A Inquisição, ela criou uma instituição com uma autonomia para investigar, julgar pessoas acusadas de heresia. Baseado no sistema jurídico da Igreja Católica Romana. A Igreja acreditava na necessidade de normalizar a prática da religião e combater o herege. O que era o herege? Ser herege. Era um fiel cristão que fazia uma escolha contrária ou que afirmava a doutrina. Se não fizesse uma escolha que estivesse de acordo com a teologia do catolicismo, ele era considerado um herege.
E a Inquisição, quem estava à frente eram os inquisidores. Eles eram teólogos e eles realmente caçavam, procuravam, julgavam, condenavam esses hereges. Com a Contra-Reforma, a Igreja Católica conseguiu conter o avanço do protestantismo em alguns países, principalmente na Itália, na Espanha e em Portugal. O fato desses dois últimos países empreenderem as grandes navegações e colonizarem a América fez com que a maior parte do continente fosse cristianizada, dando um novo fôlego ao catolicismo. Os jesuítas foram os principais sujeitos desta cristianização, que contou com a luta contra a cultura indígena, a exploração do trabalho deles e também com a morte de milhares de habitantes do Novo Mundo. Então vamos entender um pouco. Vamos fazer um paralelo, uma comparação. A Contra-Reforma, ela veio a responder uma ação que ocorreu na Reforma Protestante. A Igreja Católica, ela se sentiu em perigo. Então, ela tomou ações e medidas para frear este crescimento. Agora, para deixar bem fixado na cabecinha de vocês, eu vou fazer um esqueminha da Reforma Protestante, incluindo a Contra-Reforma. Então, vamos lá? A Reforma Protestante, as suas causas foi o comércio de indulgências, a formação da monarquia e a ascensão da burguesia. A origem, onde se originou, no Sacro Império Romano Germânico. A liderança foi por Martim Lutero. As ideologias que surgiram foi o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Suas características: o luteranismo, a salvação pela fé, o culto a uma simples língua nacional, os 2 sacramentos e a livre interpretação da Bíblia. O calvinismo foi liderado por João Calvino, com ideais de predestinação. O anglicanismo foi uma reforma inglesa, foi liderada por um rei e consolidava o absolutismo, a supremacia. E com isso, a igreja, não contente, surgiu a Contra-Reforma. Para dar uma base, um nortear como a Igreja Católica ia agir, foi criado o Concílio de Trento, o Index e a Companhia de Jesus. Então vocês prestem bem atenção neste esqueminha, que é um resumo das nossas 2 aulas. E assim encerramos essa aula. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscreva em nosso canal do YouTube. Acesse nossas redes sociais SMED-GV. Boa aula a todos!